Olá, pela graça de Deus, vamos estudar a lição dessa semana, um assunto muito importante, libertação das trevas. O verdadeiro evangelho, ele traz luz, para as nossas vidas, nos dá entendimento para homens e mulheres que buscam a vontade de Deus, E Deus dá a sua sabedoria àqueles que buscam com afinco. O verdadeiro evangelho, ele nos liberta do cativeiro do pecado, nos liberta das trevas. O verdadeiro evangelho é luz para o nosso caminho. O texto bíblico, Atos 19, 18, muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. O Espírito de Profecia diz assim: muitos seguidores sinceros de Cristo tiveram uma experiência semelhante como a dos discípulos em Éfeso. Uma compreensão mais clara da vontade de Deus põe o homem numa nova relação com Ele. Revelam-se novos deveres. Muito do que antes parecia inocente, ou mesmo louvável, é considerado agora pecaminoso. Então nos mostra aqui que quando nós temos um verdadeiro encontro com Jesus, um verdadeiro relacionamento com Cristo, a nossa mente é renovada pelo poder do Espírito Santo, pela atuação do Espírito Santo. Aí então nós passamos a entender mais verdades, aí então nós passamos a entender coisas da palavra de Deus que nós não entendíamos, Passamos a compreender mais e com mais clareza a vontade de Deus para as nossas vidas, Essa foi a experiência de muitas pessoas ali em Éfeso. O apóstolo Paulo passou por ali também fazendo o trabalho missionário, e a partir das orientações de Paulo, muitas pessoas passaram a entender mais claramente a vontade de Deus para a sua vida, E em decorrência disso, muitas pessoas ali então, eles decidiram fazer uma mudança de vida, decidiram fazer uma reforma, Uma mudança nos seus hábitos, uma mudança nos seus entendimentos, nas suas práticas, Pela atuação do Espírito Santo, então, em suas vidas, eles encontraram libertação e salvação, em decorrência do trabalho ali de Paulo, levando o Evangelho que liberta pessoas, o Evangelho que cura, que perdoa pecados, o Evangelho que traz a salvação. O primeiro tópico nos fala sobre recebendo uma luz maior. O que nós podemos aprender com o passo dado por certos discípulos em Éfeso, assim que receberam maior luz durante a própria experiência? Atos 19, 1 a 7, você pode ler aí na sua casa. E esse primeiro tópico vem nos falando sobre o batismo e o rebatismo, O batismo, ele simboliza a morte do pecador que se arrepende. Ele se arrepende, tem uma vida de arrependimento em relação ao pecado, E é o sepultamento do velho homem para o surgimento do novo homem, A morte do velho homem e a ressurreição em Cristo Jesus de uma nova criatura. Então o batismo, ele simboliza a nossa participação na morte e na ressurreição de Cristo, E a ressurreição de Cristo, ela efetua uma transição na vida do crente, Do verdadeiro crente, uma transição para uma nova vida, uma vida de um homem em Cristo Jesus, O velho homem morre e o novo homem vive em Cristo Jesus, vive em novas práticas, vive uma nova experiência de vida. E esse primeiro tópico nos fala de alguns discípulos ali de Éfeso que, ao receberem maior luz acerca da doutrina da palavra de Deus, eles compreenderam, que a sua vida ainda estava em falta, compreenderam que as suas práticas de vida ainda não estavam de acordo com a vontade de Deus, ainda não estavam de acordo com o que a palavra de Deus explicava, ainda não estavam de acordo com o que a palavra de Deus requeria deles, Eles haviam sido batizados, então, no batismo de arrependimento, no batismo de João, para o arrependimento,
mas ao serem confrontados ali pelas orientações do apóstolo Paulo sobre se haviam recebido o Espírito Santo, se eles entendiam sobre Cristo e sobre o ministério de Jesus Cristo, e eles responderam: pelo contrário, nós não sabemos nem quem é o Espírito Santo, nós nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo, né? Então aqueles discípulos ali foram orientados por Paulo. Então Paulo ele explicou para eles, né, que João realizou o batismo de arrependimento, mas ele disse que o povo deveria crer naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus Cristo. Então aqueles discípulos, eles não conheciam a obra de Cristo, a obra redentora de Jesus, e nem ao Espírito Santo, né? Então Paulo, vendo que faltava componentes importantíssimos da crença fundamental, né, da crença da fé cristã, sobre Cristo e sobre o Espírito Santo, então Paulo os orientou e agora os rebatizou. Então Paulo os rebatizou depois que eles obtiveram maior entendimento da palavra de Deus. Eles foram rebatizados a partir do momento depois em que tiveram um maior entendimento, um entendimento mais completo sobre a palavra de Deus, sobre o ensinamento da palavra do Senhor, né? Então, o entendimento agora e a aceitação desses novos componentes doutrinários fundamentais da fé cristã justificou o rebatismo, né? Justifica o rebatismo, e após compreender então a verdade sobre Cristo, o trabalho de Cristo em favor do ser humano e sobre o Espírito Santo, então eles foram rebatizados ao entenderem, ao aceitarem doutrinas fundamentais da palavra de Deus. E esses homens, então, se entregando à vontade do Senhor, foram batizados agora em nome de Jesus e começaram, então, a receber o Espírito Santo, profetizaram, e eram esses ao todo uns 12 varões. O Espírito de profecia nos diz assim: quando os judeus convertidos em Éfeso receberam o batismo das mãos de João, não compreendiam totalmente a missão de Jesus como portador do pecado. Estavam cometendo erros graves, mas com uma luz mais clara aceitaram de bom grado a Cristo como o Redentor. E com esse estágio avançado, houve uma mudança nas obrigações. Ao receberem uma fé mais pura, houve uma correspondente mudança na vida. Como sinal dessa mudança e como reconhecimento da fé que tinham em Cristo, foram rebatizados em nome de Jesus. É uma questão que deve ser tratada como um grande privilégio e bênção. E todos os que forem rebatizados, se tiverem a ideia correta sobre o assunto, irão considerá-lo. O Senhor exige uma reforma decidida. E quando uma alma é verdadeiramente reconvertida, que seja rebatizada. Deixem-na renovar a aliança com Deus, e Deus renovará a sua aliança com ela. O segundo tópico nos fala verdadeiros milagres versus falsos milagres. A letra A: descreva a obra de Paulo durante os 2 anos em que passou em Éfeso, Atos 19, 8 a 12. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais que se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam
Então nós vemos aqui, irmãos, um grande exemplo do apóstolo Paulo, né? Todo lugar que o apóstolo Paulo ia, todo lugar que ele chegava, ele procurava logo pregar o evangelho, né? Não perdia tempo. E não foi diferente agora em Éfeso, né? Nós vemos aqui como Paulo fazia, pregava o evangelho com ousadia e com persuasão, persuadindo seus ouvintes, né? Ou seja, ele tentava convencer mesmo que Jesus era o Senhor, que Jesus é a salvação, né? Ele levava as pessoas a acreditar na verdade, levava as pessoas a acreditar em Cristo Jesus, né? E não pregava de forma tímida, né? Acabrunhada, mas de forma ousada, decididamente, né? Quantas vezes nós pregamos de forma tímida, né, irmãos? Sobre Jesus, sobre a verdade. Nós ficamos tímidos em falar de Jesus e da sua palavra para os nossos amigos, né? Para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, para o nosso próximo, né? Quantas vezes isso acontece conosco, né? E durante os 2 anos que Paulo esteve ali naquela região, no trabalho em Éfeso, ele pregou dessa forma continuamente. E Deus usou a Paulo de maneira esplêndida, né? De uma maneira extraordinária. Por meio de Paulo, Deus operou grandes milagres, muitos milagres extraordinários, né? Muitos enfermos eram curados, espíritos malignos eram expulsos, até lenços e aventais da roupa de Paulo eram levados aos enfermos e esses enfermos eram curados, né? Mas Paulo sabia que aquilo não vinha dele, né? Paulo sabia que o poder não vinha de si mesmo, mas provinha de Deus, provinha de Cristo Jesus, né? Ele sabia que ele era apenas um instrumento da graça de Deus para salvar as vidas, né? E por meio de Paulo, então, o nome de Cristo foi engrandecido. A nota diz assim: ao entrar em contato direto com os habitantes idólatras de Éfeso, o poder de Deus demonstrou-se de modo notável por meio de Paulo. Os apóstolos nem sempre eram capazes de operar milagres quando queriam. O Senhor concedia esse poder especial a seus servos à medida que o progresso da sua causa ou a honra de seu nome exigisse. Como Moisés e Arão na corte de Faraó, o apóstolo agora tinha que manter a verdade contra os prodígios mentirosos dos magos. Portanto, os milagres que operou foram de caráter diferente daqueles que havia realizado até então. Do mesmo modo que a orla das vestes de Cristo havia curado a mulher que buscava alívio pelo toque da fé, assim, nessa ocasião, as vestes se tornaram o meio de cura para todos os que criam. As enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. No entanto, esses milagres não encorajavam uma superstição cega. Quando Jesus sentiu o toque da mulher sofredora, exclamou: porque bem conheci que de mim saiu virtude. Portanto, a Escritura declara que o Senhor operou milagres pela mão de Paulo, e que o nome de Jesus e não de Paulo foi engrandecido. A letra B. Como a santidade do nome do Senhor Jesus foi vindicada, levando muitos a reconsiderar algumas práticas erradas de vida. Atos 19, 13 a 18. Alguns homens ali daquela região, filhos do principal sacerdote dos judeus, eles começaram a usar o nome de Jesus. Esses homens eram praticantes das artes mágicas, né? Eram homens que não seguiam a Jesus. Mas vendo a influência de Paulo, vendo o trabalho que Paulo estava fazendo e também querendo ter essa mesma influência, eles eram exorcistas, então eles quiseram usar o nome de Jesus em causa própria, né? Para conseguir fama, conseguir atenção. Então tentavam, com o nome de Jesus, tirar os espíritos malignos das pessoas, né? Eles achavam que era apenas invocar o nome de Jesus que a mágica seria feita. Mas um espírito maligno, então, confrontou eles, né? No momento que eles foram expulsar
um espírito maligno de uma pessoa. O espírito falou assim: olha, eu sei quem é Jesus, nós sabemos quem é Paulo, mas quem são vocês? Então o espírito maligno que estava ali se apoderou deles e deu uma surra naqueles homens, né? De modo que eles saíram nus e feridos da casa onde estavam. E aquela notícia se espalhou rapidamente, de tal modo que todos naquela região temiam e passaram agora a engrandecer o nome de Jesus, né? E as pessoas então fizeram uma fogueira no centro da cidade, e todos que tinham livros de artes mágicas, de bruxaria, levaram os seus materiais para serem queimados, né? Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicamente os seus feitos, né? Muitos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. O embaraço e a humilhação dos que haviam profanado o nome de Jesus logo se tornaram conhecidos por judeus e gentios de Éfeso. Deram-se provas inconfundíveis da santidade desse nome e do perigo que corriam se o invocassem enquanto não tivessem fé na missão divina de Jesus, de Cristo. O terror apoderou-se da mente de muitos, e a obra do Evangelho foi vista com temor e reverência por todos. Fatos antes ocultos foram trazidos agora à luz. Ao aceitar o cristianismo, alguns dos irmãos não haviam renunciado totalmente às superstições pagãs. Até certo ponto, a prática da magia continuava entre eles. Convencidos do erro pelos eventos que tinham ocorrido recentemente, vieram e fizeram uma confissão completa a Paulo, reconhecendo em público que as artes secretas eram enganosas e satânicas. O terceiro tópico nos fala uma entrega completa. A letra A. Que etapas revelam uma verdadeira conversão? Que etapas revelam uma verdadeira conversão na vida? Atos 19, 19 e 20. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então, irmãos, nós vemos aqui que a atitude dessas pessoas, né? Ao reconhecerem a palavra de Deus com primazia, podemos ver aqui o verdadeiro arrependimento, né? E o verdadeiro arrependimento, sem o arrependimento não há conversão, né? O primeiro passo para a conversão é o arrependimento das suas práticas, é o arrependimento de uma vida de pecado, é o arrependimento que traz uma mudança na mentalidade, né? E essa mudança na mentalidade da pessoa é produzida pelo Espírito Santo. Então, o primeiro passo para a conversão é o arrependimento, a confissão dos seus pecados, conversão, e até chegarmos na santificação, que é uma vida de conversão diária à vontade de Deus, né? E uma verdadeira conversão, então, exige uma mudança de vida. Foi aqui que aconteceu no caso dos Efésios, né? E a primeira parte da conversão é reconhecer que estamos errados, né? Que precisamos de Deus, que precisamos mudar de vida. E nós vemos aqui, então, o que aconteceu na vida dos Efésios, né? Eles seguiam aquelas práticas contrárias à palavra de Deus e agora, ao descobrirem uma nova verdade, reconheciam seu erro, né? Se arrependeram da sua vida errada e agora se converteram do seu mau caminho. Agora mudaram seus hábitos, mudaram a sua crença, mudaram o seu entendimento e se voltaram para Deus, né? Buscando uma vida de santificação, uma vida de acordo com a palavra do Senhor. Quando os efésios se converteram, mudaram os hábitos e práticas. Sob a convicção do Espírito de Deus, agiram prontamente e revelaram todos os mistérios da feitiçaria. Aproximaram-se
e confessaram e mostraram os atos, e a alma deles encheu-se de sagrada indignação por terem se dedicado tanto à magia e valorizado tanto os livros com as regras satânicas que orientavam a prática da feitiçaria. Estavam determinados a abandonar o serviço do maligno e trouxeram os custosos volumes, queimando-os publicamente. Assim manifestaram sinceridade ao se converterem a Deus. Então nós vemos aqui que a verdadeira conversão exige o abandono do pecado, né? Dessa velha vida, e agora passamos a ter uma nova vida em Cristo Jesus, assim como os efésios, né? Ao praticarem uma nova vida, ao praticarem então, abandonarem o seu pecado, abraçavam uma nova vida em Cristo Jesus. Os livros que os efésios queimaram ao se converter ao Evangelho eram os mesmos nos quais anteriormente haviam se deleitado e permitido que lhes governasse a consciência e a mente. Podiam tê-los vendido, mas desse modo o mal seria perpetuado. Posteriormente passaram a detestar os mistérios satânicos e as artes mágicas e consideraram com aversão o conhecimento que haviam obtido. Pergunto aos jovens que estão ligados à verdade: vocês já queimaram seus livros de magia? Então, hoje em dia, né, muitas literaturas têm feito com que jovens e crianças abandonem, né, o caminho de Deus, tem feito com que jovens e crianças se interessem pelo ocultismo, pela bruxaria, né? Jogos de videogame, filmes, novelas trazem o espiritismo na sua versão moderna, né? E acaba iludindo a mente dos jovens, os afastando da vontade de Deus, né? E o que você, jovem, tem lido ultimamente? Então, muitos livros, filmes, novelas, jogos têm espalhado o ateísmo, têm espalhado a incredulidade, têm espalhado a infidelidade contra Deus, né? E o que temos assistido ultimamente? Precisamos refletir, né? Como temos empregado o tempo da nossa vida? Temos procurado estudar a palavra de Deus para ouvir a sua voz, para ouvir o seu conselho, a sua orientação? Precisamos refletir. O mundo está inundado com livros que espalham as sementes do ceticismo, da infidelidade e do ateísmo. Em maior ou menor grau, vocês têm aprendido lições desses livros, e eles são livros mágicos. Tiram Deus da mente e afastam a alma do verdadeiro pastor. A letra B. Cite algumas advertências antigas, divinas, contra a magia e a feitiçaria. Então, algumas advertências divinas, Deus já havia advertido o povo do passado, né, contra a magia, contra a feitiçaria. Mas ambas estas coisas virão sobre ti em um momento. Isaías 47, 9 a 14, Malaquias 3 e 5. Ambas estas coisas virão sobre ti em um momento, no mesmo dia. Perda de filhos e viuvez. Em toda a sua força virão sobre ti por causa da multidão das tuas feitiçarias. Olha as advertências de Deus, né? Por causa da abundância dos teus muitos encantamentos, né? Confiaste na tua maldade, disseste: ninguém pode me ver. A tua sabedoria e a tua ciência, isso te faz desviar. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das feitiçarias, em que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito ou se porventura te podes fortificar. Eis que serão como a pragana, o fogo os queimará, não poderão salvar a sua vida do poder da labareda. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós vemos aqui as advertências do Senhor desde os tempos antigos ao seu povo contra
a feitiçaria, né? O moderno espiritualismo hoje também, né? Espiritismo e todas as sortes de artes mágicas, né? Que vem por meio de filmes, novelas ou práticas de ocultismo também, né? Por meio do espiritualismo, muitos doentes, enlutados e curiosos se comunicam com espíritos malignos. Todos os que se aventuram nessas práticas estão em terreno perigoso. O equivalente aos magos dos tempos pagãos são os médiuns espíritas, os clarividentes e os adivinhos atuais. Sempre que se exerce uma influência que leve os homens a se esquecerem de Deus, é Satanás que está operando o próprio poder encantador. O quarto tópico nos diz: não há nada de novo debaixo do sol. Que advertências, a letra A, contra a magia, espiritualismo e a feitiçaria são reenfatizadas hoje. Efésios 5, 11, Apocalipse 22, 14 e 15. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. Advertências hoje contra a magia, né? Espiritualismo moderno e feitiçaria. Quais são as advertências da palavra de Deus? E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Essa deve ser então a atitude do cristão hoje: condenar e se afastar das obras infrutuosas, obras que nos afastam da vontade do Senhor, né? Apocalipse 22, 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. O Espírito de Profecia diz assim: muitos há que se assustam com a ideia de consultar médiuns espíritas, mas são atraídos por formas mais agradáveis do espiritismo. Outros são desencaminhados pelos ensinamentos da ciência cristã e pelo misticismo da teosofia e de outras religiões orientais. Os mistérios da adoração pagã são substituídos pelas associações e sessões secretas, as obscuridades e maravilhas dos feiticeiros atuais. Essas revelações são recebidas com entusiasmo por milhares que se recusam a aceitar a palavra de Deus ou de seu Espírito. Enquanto falam com desprezo dos antigos magos, o grande enganador ri em triunfo enquanto se entregam às artes dele sob uma forma diferente. Seus agentes ainda afirmam curar doenças, atribuem o próprio poder à eletricidade, ao magnetismo e aos famosos remédios de simpatia. Na verdade, são apenas condutos para as correntes elétricas de Satanás. Assim, ele lança um feitiço sobre o corpo e sobre a alma dos homens. Não são poucos nesta era e nesta nação cristãs que buscam espíritos malignos e, em vez de confiar no poder do Deus vivo, a mãe, ao lado do leito do filho doente, exclama: não posso fazer mais nada. Não existe algum médico que tenha poder para restaurar meu filho? Ela é informada sobre as curas maravilhosas realizadas por algum clarividente ou curandeiro magnético e confia o ente querido a ele, colocando a criança tão verdadeiramente nas mãos de Satanás como se o demônio estivesse ao lado dela. Em muitos casos, a vida futura da criança é controlada por um poder satânico que parece impossível de quebrar. Então, nós vemos aí as advertências contra o espiritualismo moderno, né? E a feitiçaria nos dias de hoje. A letra B. Qual foi o próximo objetivo de Paulo depois de Éfeso?
E que complicação surgiu nesse meio tempo? Atos 19, 21 a 29, né? Depois de Éfeso, o objetivo de Paulo era ir a Jerusalém, passaria pela Macedônia, pela Acaia e depois disso ele iria a Roma também pregar o evangelho naquela cidade, né? Mas houve ali uma complicação nesse meio tempo, porque os artesãos, né, daquela cidade vendiam estatuetas, vendiam, né, estátuas da deusa Diana e obtinham grande lucro com esse comércio. Mas agora, pelas pregações de Paulo, que os confrontava, né, o povo começou a aceitar a Jesus e a queimar seus livros de bruxaria. Começaram então a se esquecer da deusa Diana, né? Começaram a abandonar a crença antiga naqueles deuses, né? Então o comércio dos artesãos começou a diminuir, começou a ficar comprometido, né? Aquele comércio. Mas Demétrio, um dos chefes líderes dos artesãos, se reuniu com eles e disse: olha, vocês sabem que o nosso ofício é a nossa prosperidade, né? Mas em quase toda a Ásia esse Paulo tem pregado, tem convencido uma grande multidão dizendo que nossas estatuetas não são deuses, né? Está comprometendo a nossa riqueza, está comprometendo o nosso comércio, colocando em descrédito a nossa profissão e também a nossa deusa Diana. Isso causou um grande alvoroço ali na cidade de Éfeso, né? Uns eram a favor de Demétrio, outros a favor de Paulo. O fato é que os artesãos começaram a incitar o povo e levaram à força para o teatro 2 companheiros de Paulo, né? E a todo custo lutavam contra os apóstolos ali. Arrebataram Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo na viagem, os levaram presos até ali o teatro, né? Se possível, os mataria, né? Um negócio extenso e lucrativo havia crescido em Éfeso, com a fabricação e venda de pequenos santuários e imagens, como miniaturas do templo e da imagem de Diana. Os interessados nesse ramo de negócio viram a diminuição dos lucros e todos se uniram em atribuir a mudança indesejável ao trabalho de Paulo. O quinto e último tópico nos diz assim: intervenção divina. A letra A. Descreva o perigo representado pela multidão de artesãos. Atos 19, 30 a 34. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitindo os discípulos, também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Então, o perigo aqui era de tirarem a vida do apóstolo Paulo, né? Mesmo assim, ele vendo que 2 de seus colegas, seus companheiros, Gaio e Aristarco, haviam sido presos, né? Ele tentou então ir ali ao teatro para livrá-los, né? Mas uma vez que a multidão estava enfurecida, sendo influenciada pelos artesãos, ele corria risco de vida e seus amigos não lhe permitiram sair naquelas circunstância tão adversa, né? Circunstância em que poderia lhe custar a própria vida. O local do esconderijo de Paulo não ficava muito longe. Assim, os amados irmãos logo o informaram do perigo. Esquecendo a própria segurança, desejou ir imediatamente ao auditório para falar com os desordeiros, mas não lhe permitiram os discípulos. Gaio e Aristarco não eram a presa que o povo procurava, não eram ameaçados por nenhum dano sério. Mas se o rosto pálido e cansado do apóstolo fosse visto, isso despertaria imediatamente as piores paixões da multidão, e não haveria a menor possibilidade humana de salvar-lhe a vida. A letra B. Como Deus usou o escrivão da cidade para parar o tumulto. Atos 19, 35 a 41. Então Deus aqui ele usou uma forma inesperada para livrar os seus servos, né? O escrivão da cidade disse ao povo que não deveriam fazer justiça com as próprias mãos, né?
que se alguém tivesse algo contra Paulo, deveria formalizar, né, essa acusação em audiência diante da corte e não usar uma forma ilegítima, né, para atacar os apóstolos, para atacar Paulo e seus amigos, né? Pois assim procedendo, eles estariam cometendo um crime, né? Essas foram as palavras do escrivão. Pois estes homens que trouxestes aqui não blasfemaram contra a vossa deusa. Não há nada que possa justificar essa situação, né? Não há nada que possa justificar aquele alvoroço. Agindo dessa forma, aquele escrivão então livrou a Paulo, né? Deus colocou as palavras certas na boca daquele homem, colocou a sabedoria necessária para que ele pudesse, então, cumprir o seu papel ali também, livrar a Paulo e os outros discípulos. Ao discursar, Demétrio disse: há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito. Essas palavras revelam a verdadeira causa do tumulto em Éfeso e o motivo de grande parte da perseguição que se seguiu ao trabalho dos apóstolos. Demétrio e os colegas artesãos perceberam que o negócio da fabricação de imagens estava em perigo por causa do ensino e da divulgação do evangelho. A renda dos sacerdotes e artesãos idólatras estavam em risco e por isso atiçaram a mais dura oposição contra Paulo. O escrivão e outros que ocupavam altos cargos na cidade divulgaram uma decisão que apresentava Paulo perante o povo como inocente de qualquer ato ilícito. Esse foi outro triunfo do cristianismo sobre o erro e a superstição. Deus levantou um grande magistrado para vindicar o apóstolo e manter a agitação sob controle. O coração de Paulo se encheu de gratidão a Deus pela própria vida ter sido preservada e pelo fato de o cristianismo não ter sido desacreditado pelo tumulto de Éfeso. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender a sua palavra.